Olá, amigo vestibulando, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho de física hoje, especificamente sobre campo elétrico. O conceito de campo elétrico vem de uma constatação de que existem forças que atuam à distância e outras que só existem se houver contato. As forças de contato são, por exemplo, a força normal, a força de atrito, a força de tração. Agora, existem três forças que atuam à distância, os objetos não têm que estar encostados um no outro. São elas força-peso, força elétrica e força magnética. Essas forças que atuam à distância são chamadas de forças de campo. E a gente entende o campo como uma deformação, como uma modificação do espaço, na presença, então, de uma carga elétrica ou de uma massa, seria a gravidade que vai produzir, ou através de um ímã. Hoje a gente vai falar, então, de campo elétrico. O que é o campo elétrico? Essa deformação produzida por uma carga, de tal modo que uma outra carga colocada próxima a ela vai sofrer a ação da força. Como eu provaria para você que existe campo elétrico numa região do espaço? A gente usa uma carga de prova. Vamos traçar um paralelo. Como eu provo para você que nesse estúdio tem gravidade? Eu pego a caneta e solto. Se essa caneta ficar flutuando é porque não existe gravidade. É óbvio que a caneta vai cair. Então existe uma gravidade e uma força que vai puxá-la para baixo. Se eu pegar uma carga de prova Qzinho, colocar numa região do espaço e essa carga ficar sujeita à ação de uma força, é porque nessa região do espaço existe um campo elétrico. Se a minha carga de prova for positiva, a força vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo. As duas vão apontar para o mesmo lado. Se a minha carga de prova for negativa, a força e o campo elétrico vão ter a mesma direção, porém sentidos opostos. Para calcular esse campo elétrico a partir da carga de prova, basta pegar a intensidade da força e dividir pelo módulo da carga. Força dividido pela carga vai ser então a nossa unidade do campo elétrico no sistema internacional, Newton por Coulomb. Vamos ver um exemplo disso. Vamos supor que a gente tem uma gota de água eletricamente carregado, uma carga de 16 vezes 10 a menos 19 coulombs, no interior de um capacitor plano. Um capacitor são duas placas com cargas e sinais opostos aqui carregadas. Essa gota permanece em equilíbrio aqui no interior desse capacitor. A pergunta é, qual o valor do campo elétrico e para onde esse campo elétrico está apontado no interior daquele capacitor? Primeiramente, se a carga está em equilíbrio, precisamos desenhar as forças que atuam no sistema. Um peso para baixo, já que ela possui uma massa. E para que essa carga fique em equilíbrio, é obrigatório que exista uma força elétrica para cima. Na situação de equilíbrio, a força-peso e a força elétrica têm que ser iguais. Então, F é igual a P. Como calculamos o valor da força F? Depende. Se não fosse apenas uma carga e uma placa, fosse somente duas cargas, a gente podia usar a lei de Coulomb. Mas como se trata de uma placa, a gente vai usar a definição do campo. Se o campo é força pela carga, a força é o campo vezes a carga. Então a força vai ser o módulo da carga vezes E, que é igual ao peso. O que é o peso? É a massa vezes G. Repara que a estrutura da força dos dois lados parece bastante. Uma carga produz campo elétrico, então é o agente da força, o agente do campo vezes o próprio, e a massa produz campo gravitacional. Então massa vezes a gravidade. Substituindo os valores, carga, 16 vezes 10 a menos 19, vezes o campo que a gente quer saber. É igual a massa, 0,8, vezes 10 a menos 9, vezes o G, que é 10. Vamos mandar o 16 vezes 10 a menos 19 dividindo. E vai ser igual. Aqui, acho mais fácil era ter multiplicado o 0,8 por esse 10. Ia ficar 8 vezes 10 a menos 9 sobre 16 vezes 10 a menos 19. Divisão de 8 por 16, meio. E a gente faz a subtração dos expoentes. Menos 9 com menos 19 dá mais 19. Mais 19 com menos 9, meio vezes 10 elevado à décima. Notação científica, só para deixar mais bonito.
5 vezes 10 elevado à nona newtons por coulomb. Detalhe, por se tratar de uma carga positiva, estava escrito aqui, eu sei que a força elétrica aponta para o mesmo lado do campo elétrico. Como a força elétrica é para cima, a gente sabe que esse campo elétrico, então, tem que ser vertical para cima. Se quiser deixar a resposta completa, 5 vezes 10 à nona, aí a gente coloca a direção vertical, sentido para cima. Resposta completa, então, do vetor campo elétrico. Bons estudos e até mais.